Olá! Dando sequência a essa atividade prévia, nós vamos para o tópico número 3. Revise o perfil dos colaboradores do seu time. Exatamente. Agora é o convite para você olhar para o seu colaborador, olhar para o seu time, entender quais são as pessoas que estão com você, né? Se elas realmente acreditam no que vai acontecer com toda a equipe, o que elas precisam acreditar para entregar. Então agora é o momento e o exercício de você olhar para a sua equipe, olhar para as características, refletir os detalhes da equipe. Esse é o momento realmente de você parar e olhar para a sua equipe, olhar para o seu time dos sonhos. Um dos pontos que a gente consegue olhar tudo isso, né? E você deve estar se perguntando, tá, Missol, como que eu faço, né, essa análise? Como que eu olho e entendo em qual grau está o meu colaborador, né? Então, para esse exercício, para essa pergunta, a gente vai olhar um pouquinho para a liderança situacional. Ela nos ajuda a entender em qual grau está o meu colaborador e como eu consigo criar uma comunicação harmoniosa com ele desde já, né, Emily? Exatamente. Este é um conceito da década de 80, no qual a gente vai observar que o nosso colaborador ele pode ter um nível de maturidade diferente. Então, dentro da mesma equipe, eu posso ter diferentes níveis de maturidade que exigem posturas diferentes de você enquanto líder. Exatamente. Então, o líder, que a gente chama de líder de alta performance, ele consegue utilizar diversas formas para liderar, né? Ele consegue se adaptar de acordo com o perfil de cada profissional que está na sua equipe. Ele consegue avaliar, né, os aspectos, as condições técnicas, a inteligência emocional, alinhando vários fatores do contexto. Então, quando eu falo de liderança situacional, eu tenho que pensar em todas as estratégias. E as estratégias, elas são diferentes quando eu penso em delegar. Eu preciso olhar para esse colaborador e entender o nível de capacidade dele. Exatamente, vocês vão observar no gráfico do material que a gente compartilhou com vocês como que funciona esse gráfico, né? Então, se eu tenho uma pessoa, né, que ela tem um baixo nível, né, de maturidade, né, vamos pensar assim, né, ela demanda uma alta direção e um baixo apoio, ou seja, eu vou precisar dirigir melhor, né, vou precisar determinar mais, vou precisar mandar mais, porque ela ainda não amadureceu dentro daquela organização a ponto de eu caminhar com ela dentro dessa curva. Exatamente. Quando eu penso no E3, né, que é a hora que ele está na parte de compartilhar, eu ainda preciso de um alto apoio, né, porém uma baixa direção. Então, eu consigo compartilhar mais. Eu compartilho as ideias da mudança, eu compartilho os projetos, basta que eu compartilhe e apoie, porque aquele colaborador já assumiu um nível de maturidade que eu consigo só compartilhar. Tami, entra em compartilhar e mandar. Tem alguém que ainda está no meio? Sim. Pode ser que tenha alguém que precise de uma liderança E2, que é o convencimento, que é quando ela vai precisar de apoio e direção. Ou seja, ela já está ali faz um tempo na sua equipe, mas ainda ela precisa de um convencimento de que aquela mudança vai dar certo, de que essa estratégia vai dar certo. Então, eu vou precisar daí, no caso de um E2, né, trabalhar um pouco mais o convencimento, ok? Então, no E1, eu vou precisar de um direcionamento, né, eu vou precisar mandar mais. No E2, eu vou precisar convencer mais. E no E3, já basta que eu compartilhe e apoie que as coisas vão rolar. Tá, e quanto que eu vou delegar, só? Vou conseguir delegar quando eu perceber que o meu colaborador está no E1, que eu consigo mandar. E4. E4. Desculpe. Eu vou conseguir um baixo apoio, uma baixa delegação. Ou seja, ele já vai entender como a roda
Funciona. Como a roda funciona, a engrenagem já está funcionando. Então ele não precisa que você fique ali em cima dele. Aliás, se você ficar, ele espana. Ele espana. Então eu preciso entender esse gráfico da liderança situacional para entender como que eu me comunico com esse colaborador. Se eu preciso de mais comunicação, menos comunicação, é olhando para essa liderança que eu vou conseguir medir o nível da comunicação dentro da instituição. Por isso, nesse passo número 10, olhe, analise cada pessoa que está no seu setor e reflita qual é o nível de maturidade que ela está e que tipo de liderança ela demanda. Esse vai ser o grande pulo do gato para a sua reflexão do passo número 3. Exatamente. Nesse mesmo vídeo vamos passar para o número 4, para a seção número 4 dessa atividade, que é pequenas ações nos trazem grandes resultados. Então agora é um convite para você entender quais ações pontuais você precisa trazer para conseguir grandes resultados. Quais são as pequenas inovações, a gente sugeriu aqui, 3 ações pontuais que você possa colocar em prática com a sua equipe ainda esse mês para, de fato, trazer essa inovação. Você pode pegar esses 3 micropassos da ferramenta anterior, que é a nova curva de valores, ou você pode ter novos insights, talvez vendo o nível de maturidade da sua equipe, pensar outras 3 ações. E por conta disso, você também pode usar como ferramenta os 5W2Hs, quer dizer, quais são essas 3 ações, o que, por que você pensou nelas, quem vai estar junto com você, como você vai fazer, quando, enfim. Organize nesse passo 4 3 ações pontuais já de melhoria para esse mês. Exatamente. Boa sorte, até o próximo vídeo. Se você tiver alguma dúvida no preenchimento dessa ferramenta, pode entrar em contato conosco. Estamos à disposição.